Paz de Cristo Jesus para meus amados irmãos. Estamos iniciando hoje mais uma etapa do nosso canal Um Pouco de Teologia com o Pastor Júnior. E hoje vamos dar início a alguns bate-papos e conversa que teremos aqui com desenvolvimento de alguns temas que já foram utilizados pela minha pessoa em nossa igreja, nossa congregação. E o nosso objetivo é fazer que esses temas sejam vistos por vocês, comentado, acrescentado até em conhecimento, que você possa utilizar dentro de suas igrejas, e alguns temas até de pregações nossas, a qual pregamos aos domingos em nossa igreja, os estudos a qual nós temos ministrado. Por exemplo, eu estou ministrando agora um estudo sobre a necessidade, o valor da fé. Estou trabalhando sobre isso, a fé bíblica, o que Jesus estimulou sobre a fé, e nós estaremos aqui também compartilhando com você. Hoje vamos falar sobre os elementos essenciais para a salvação e convido a você a abrir sua Bíblia, nos acompanhar. Mas antes de você começar a assistir o vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe para que outras pessoas possam estar vendo esse vídeo e aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor conosco. Vamos lá. Primeira pergunta que eu quero lhe fazer é se você sabe quais são os elementos essenciais para a salvação. Você já pensou nisso? Você sabe quais são os elementos que a Bíblia diz que tem o cristão de obtê-la pela fé? Você já parou para pensar que esses elementos são essenciais para a salvação e precisa ser aglutinado em nossa alma, ser intercalado no nosso comportamento diário de vida e conduta diante de Deus? Se você não parou para pensar nisso, pare para pensar agora. Elementos essenciais para a salvação. Às vezes nós nos prendemos com elementos que não são essenciais para a salvação. E nos prendermos em elementos que não são essenciais para a salvação, me desculpa dizer, é uma perda de tempo, tá? É gastarmos tempo, nos esforçarmos com aquilo que não é nada. Como diz as Escrituras, não focalize os seus olhos naquilo que não é nada, certamente farás asas e voarás ao céu como águia. Então é você perder tempo naquilo que não tem valor. Então esteja atento a isso e com certeza Deus estará abençoando a sua vida. Vamos lá para a nossa introdução? Elementos essenciais para a salvação. Diz assim: o texto bíblico sempre será a base do desenvolvimento do pensamento teológico. Sim, a Bíblia tem que ser a nossa base. Não devemos nos guiar por fábulas ou por palavra de homens ou por entendimento de homem. Precisamos nos basear pelas Escrituras. Seguindo, não pretendemos utilizar aqui todos os argumentos bíblicos, teológicos e filosóficos nessa premissa. Abordaremos de modo simples e preciso o que as Escrituras dizem sobre os assuntos cerne na salvação do ser humano. Não é preocupação minha usar nenhum material exegético, teológico, como o léxico que eu tenho aqui, tanto grego e hebraico e outros materiais, para que seja um material acadêmico, mas um material que seja usado de uma forma simples e aplicável para o nosso dia a dia. Então, seguindo para o próximo ponto. Como e quais elementos se manifestam para realizar a minha salvação? Como e quais elementos se manifestam para realizar a minha salvação? Primeiro, eu preciso saber como eles se manifestam e quais elementos são. Como eu disse a princípio lá em cima, eu preciso saber quais são os elementos e como eles se manifestam. Como eles se manifestam? A Bíblia vai dizer de uma forma clara que como eles se deram para a salvação do ser humano. Então vamos a Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 21. Romanos 5, 21. Abra aí a sua Bíblia e nos acompanhe. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Preste atenção que aqui traça um paralelo mesmo paradoxal com dois extremos para realizar a seguinte coisa. Se o pecado reinou para a morte,
a graça ela reina para a vida. Olha só qual é o efeito da graça na vida do cristão. O objetivo da graça é trazer vida. E vida é o quê? Com abundância. Vida com abundância é vida eterna. Nós estaremos falando isso ao decorrer do nosso estudo. Então, contudo, o que você precisa observar? Que aquilo que reinava antes não pode reinar hoje. O que tem que reinar hoje é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha ciência que a palavra de Deus é ela que traz a graça e que traz a verdadeira salvação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.